Olá, alunos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de autocorreção. O Brasil no século XIX, parte 2. Pegue seu livro Trilhas de História, módulo 2, no capítulo 5. Vamos fazer a autocorreção das páginas 278 a 288. Vamos lá? Vamos revisar, vamos fazer um lembrete, vamos falar um pouquinho sobre a ascensão do café. Bom, ao longo do século XX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. Com o aumento do seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação do café tornou-se muito lucrativa. Assim, esse produto passou a ser amplamente cultivado na atual região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, nesse período que aconteceu essa expansão do café, vieram várias pessoas, migrantes, principalmente da região Nordeste e Norte, que vieram trabalhar, nessa região, na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. E também vamos falar um pouquinho sobre o movimento abolicionista. Então, desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. Então, no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou o fim da escravidão no Brasil. Agora nós vamos fazer a autocorreção das atividades. Pegue seu lápis, sua borracha e não esqueçam de escrever na página lá em cima a data, de autocorreção, tá ok? Se caso tiver errado, apague e corrija. Sobre a seção do café, na página 278, vocês vão observar essa tabela, que são os principais produtos exportados pelo Brasil em porcentagem. Aí temos aqui o café, açúcar e algodão. Aí temos aqui na tabela os anos, que foram exportados. Lembrando que isso aí é em porcentagem, tá, alunos? Observe aí que o café, em 1821, era exportado 18%, o açúcar 30% e o algodão 21%. Aí lá na última tabela, em 1881 a 1890, o café já era 61%. Olha como aumentou. O açúcar 10% e o algodão 4%. Aí temos algumas perguntas aqui. Letra A. Quais foram os dois produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830? Aí, se você respondeu que o açúcar e o algodão foram os dois produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830, você acertou. Parabéns! Temos na letra B, o que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos? Se você colocou, ao longo dos anos, as exportações de açúcar diminuíram, pode perceber aí pela tabela? Olha só, em 1830 estava em 30%, caiu para 10%. Se você colocou isso aí, parabéns, acertou. Na letra C, e com as exportações de café, o que ocorreu? Bom, ao longo dos anos, as exportações de café tiveram um grande crescimento, Pode observar aí pela tabela. Na letra D, do total de exportação brasileiras, qual era a participação do café no período de 1821 a 1830? E no período de 1881 a 1890? Olha aí, fazendo a comparação. No período de 1821 a 1830, a participação do café era 18%. Já no período de 1881 a 1890, a participação era 61%. Observe aí que aumentou, não é mesmo? E temos aqui a alternativa E. A partir de que período o café passou a ser o produto brasileiro mais exportado? Observem aí. Se você colocou que foi a partir do período entre 1831 e 1840, o café passou a ser o produto brasileiro mais exportado.
Lembrando que quem eram os donos das fazendas eram os barões do café, como eram chamados, né, naquela época. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento abolicionista? Vocês observem aí essa imagem, sobre um texto, né, falando sobre esse movimento. Então, o movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada, com uma nova consciência de si mesmo e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista. Grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia de abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deveriam ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Aí o que você vai fazer? Você vai observar, vai ler esse texto e vai observar em relação a essa imagem, né? E aí você vai estabelecer uma relação entre a charge e o texto citado. O que vocês observaram aí? Hein? Observaram que tem alguma coisa a ver? Bom, o apoio de diversos setores da sociedade ao movimento abolicionista possibilitou aos escravizados ter uma nova consciência sobre si mesmo. Ou seja, eles começaram a pensar, nossa, por que eu vou ficar aqui trabalhando de graça, que eu posso ganhar meu próprio dinheiro? E eles começaram a fugir, motivando-se a fugir das fazendas onde trabalhavam, como representado na charge. Observe que eles estão fugindo, não é mesmo? Esses escravos, eles fugiam com os poucos pertences que o tinham. Muitas vezes eram capturados pelos seus donos das fazendas que se opunham à abolição, ou seja, eles eram contra, né, que os escravos fossem livres, e ficavam atrás lá dos seus escravos que fugiu. Vamos para mais atividades. Aqui na página 281. Número 1. Complete as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo. Grupos sociais, tráfico, movimento abolicionista. Letra A. O ... reivindicava o fim da escravidão no Brasil. Quem que reivindicava? Se você colocou o movimento abolicionista, parabéns, você acertou. Letra B. Pessoas de diversos faziam parte de movimento abolicionista. Diversos o quê? Diversos grupos sociais, é isso mesmo. C. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu de pessoas escravizadas na África para o Brasil. Proibiu o quê? Proibiu o tráfico, é isso mesmo. Agora, na questão 2, forme frases com as palavras a seguir. Fazendas, café, escravizados. Bom, é uma resposta pessoal, tá bom? Você vai colocar a sua resposta. Mas eu tenho uma sugestão de resposta. Nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhos era feita por africanos escravizados. Mas isso aqui é apenas uma sugestão, hein? Use a sua ideia, sua criatividade e coloque a sua resposta, que eu irei aceitar desde que entre essas 3 palavrinhas aí, tá bom? E temos aqui também cafezais, mão de obras e imigrantes. Também uma resposta pessoal, tá bom? A minha sugestão de resposta é: na segunda metade do século XIX, os cafeicultores passaram a utilizar a mão de obra de imigrantes no cafezais. Não esquecendo que você tem que usar a sua criatividade e pode colocar desde que entre as 3 palavrinhas. Vamos ler esse texto aqui na página 284, que fala sobre a imigração para o Brasil. Lembrando que eu falei lá na frente, nós já estudamos sobre isso, né? Que a grande maioria dos imigrantes vieram para o Brasil com o objetivo de arranjar trabalho, principalmente porque naquela época nos países deles estavam enfrentando várias crises, né? Estava tendo guerras, falta de emprego, né? Então eles estavam em busca de melhorias em outros países. Então vamos ler esse texto aqui.
O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido por receber esses imigrantes. Para convencê-los a virem para São Paulo, os agentes valiam-se de toda sorte de expedientes. Mencionava as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo, prometia o acesso fácil à terra, depois de um curto estágio nas fazendas, e evitava qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Então, nesse texto aí, né, fala sobre como é que foi a vinda desses imigrantes, o que foi feito para que eles viessem para o Brasil, né, em busca de quê? De riquezas, né, porque naquela época aí o café estava no auge, né, ele era exportado lá para fora, e como eu falei, estava em crise lá as terras deles, eles vinham em busca de melhorias. E outra coisa, eram prometidas para eles fazendas para eles plantarem os cafés deles, repartição dos lucros. Então eles vinham com uma imagem muito diferente do que quando eles chegaram aqui. Então, baseado nesse texto, vamos responder as questões. Letra A. De que maneiras os agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo? O que vocês acham? Se você respondeu que os agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo fazendo diversos tipos de promessa, exaltando as riquezas trazidas pelo café, parabéns, você acertou. Letra B. O que os agentes procuravam esconder dos migrantes? O que vocês colocaram aí? Bom, eles procuravam não mencionar as duras condições de trabalho nas lavouras de café, que eles iam viver, que eles iam passar, né, quando eles chegassem aqui. Então, eles só prometiam coisas boas. Então, se você colocou assim, tá certo. Letra C. Por que a autora afirma que a decepção dos migrantes não tardava? Bom, por quê, né? Porque o grande sonho dos imigrantes era ter um pequeno pedaço de terra, né, para plantar, para colher, né? E era muito mais difícil de ser realizado do que eles imaginavam inicialmente. Então, mais cedo ou mais tarde, eles iriam descobrir que eles foram enganados, né? Porque ia ser complicado, né? Entenderam? Então, vamos adiante. Aqui na página 287, é uma cruzadinha, né? É um diagrama. Complete o diagrama. Letra A. Movimento de migração no qual as pessoas se dirigiam às regiões das minas. Isso aqui é uma recapitulação da parte 1, né? Que é, no caso, mais atividades que nós devemos fazer, porque nós já vamos finalizar aqui esse capítulo. Então, vamos relembrar, né? Qual foi o movimento de migração no qual as pessoas se dirigiam à região de Minas? Na letra A. O que vocês colocaram aí? Bom, se vocês colocaram, né, essa resposta aí, né? Corrida do Ouro, parabéns, vocês acertaram. É isso mesmo. E na letra B? Na letra B. Estilo artístico típico do período da mineração de Minas Gerais. O que vocês colocaram aí na letra B? Isso mesmo, é o barroco. Acertou, tá? O barroco mineiro. Aí temos na letra C. Pessoa que abastecia a região das minas carregando os produtos, fazendo do comércio. Quem eram essas pessoas? Já descobriram? Eram os tropeiros, é isso mesmo. Os tropeiros faziam isso aí. Outra questão, alunos. A letra D. Nova capital do Brasil a partir de 1763. Lembra que o Brasil já teve outras capitais além da Bahia, além do Rio de Janeiro, e agora atualmente, que vamos estudar mais lá na frente, Brasília? Qual foi essa cidade, essa nova capital do Brasil em 1763? Isso é na letra D, não é mesmo? Rio de Janeiro, isso mesmo.
Funcionário que fiscalizava o trabalho dos escravos nas minas, na letra E. O que vocês colocaram aí na letra E? Os feitores, isso mesmo. E, enfim, na letra F, valor pago ao governo de Portugal de acordo com a quantidade de ouro extraída na colônia. O que vocês acharam aí? Eram os impostos, não é mesmo? Isso mesmo. Vamos na página 288, questão 2. Agora escolha uma das palavras do diagrama e utilize-a para escrever uma frase sobre o contexto brasileiro do século XVIII. É uma resposta pessoal, tá bom? Você vai escolher qualquer palavra lá do diagrama, eu acredito que vocês já fizeram. Bom, mas de antemão eu espero que vocês relacionem a palavra escolhida com o contexto estudado no capítulo sobre a mineração no Brasil do século XVIII, tá bom? 3. Pinte os quadrinhos de acordo com a cor correspondente ao período histórico escrito. Tá? Aí temos aqui primeiro reinado, amarelinho, azul, período regencial e rosa ou vermelho, segundo reinado. Aí o que vocês pintaram aí? Aí vem período em que Dom Pedro I governou o Brasil de modo autoritário, em que ocorreram muitas revoltas. Foi o primeiro reinado, o período regencial ou o segundo reinado? Bom, se você pintou de amarelo, parabéns, acertou. Época conturbada em que aconteceram várias revoltas populares contra o governo de regentes. Só a palavra em si já está dizendo tudo, né? Período regencial. Período em que Dom Pedro II era imperador, marcado principalmente pelo aumento da exportação de café. Foi o segundo reinado, isso mesmo, parabéns. E agora, continuando aqui na página 288, questão 4, complete as frases com as palavras adequadas. Café, cidades, corte, ferrovias, a Constituição. Então, letra A. Em 1808, a portuguesa mudou-se para o Brasil, tornando sede do governo português. Se você respondeu que a corte portuguesa, parabéns, acertou. Na letra B, depois da independência, Dom Pedro I impôs a primeira Constituição, isso mesmo. Letra C, no século XIX, a economia brasileira girou em torno da produção de qual? Do café. Muito bem. Na letra D, muitas transformações ocorreram no Brasil ao longo do século XIX, como a construção de ferrovias, é isso mesmo, e o crescimento das cidades, isso mesmo. Se você colocou, parabéns, coloque certo e não esqueça de escrever a data e a autocorreção. Se errou, apague e conserte. Bom, e finalizamos mais uma parte do capítulo, né? Capítulo 2. Muito obrigado e até a próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades, tá bom? De fazer a autocorreção, que em breve iremos nos encontrar.